Olá, essa é mais uma live da Palavra que Alimenta. Meu nome é Bruno e a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre a primeira carta aos Tessalonicenses. Deixa eu deixar o tema aqui. Primeira carta aos Tessalonicenses. Pronto. Desde já, obrigado a você que está ao vivo aqui. É muito bom ver vocês ao vivo. Fico feliz. Vejo alguns nomes aqui que sempre se fazem presentes. Obrigado, Laís. Obrigado a todos. Sejam bem-vindos. Quem está vindo pela primeira vez também seja bem-vindo. Bom, acho que é isso. Deixa eu aumentar o brilho aqui para eu enxergar o comentário de vocês. E é isso aí. Bom, eu não sei vocês, mas eu tenho um grande apreço pelas cartas de Paulo. Quando eu leio as cartas de Paulo, eu tento reconstruir qual era o cenário que aquelas pessoas estavam vivendo. Porque para pensar, aqueles cristãos que receberam as cartas de Paulo... Opa, que bom, Vanessa, que você está aqui então. Aqueles cristãos que recebiam as cartas de Paulo, eles recebiam e aquilo era uma fonte de doutrina, uma fonte de força para eles. Tenta se colocar no lugar dessas pessoas que receberam essas cartas, que receberam essas instruções de Paulo, que foi uma das pessoas que recebeu o direcionamento, a revelação das mais profundas em relação à palavra de Deus, em relação aos mistérios de Cristo, em relação ao direcionamento que ele teve em relação à igreja do primeiro século. Então, quando você pega as cartas de Paulo e as lê, se as cartas de Paulo foram baseadas em como que eu posso dizer? Em alguma informação que eles receberam, em alguma carta que Paulo recebeu, em alguma pessoa que foi visitar aquela igreja e depois retornou trazendo notícias sobre ela, a gente tem que entender que quando a gente lê esse texto aqui, a gente precisa reconstruir qual era o cenário que aquele povo estava vivendo. Qual era a dificuldade que eles estavam passando. Então a gente vai tentar fazer isso hoje na leitura da primeira carta aos Tessalonicenses, do capítulo 1 ao capítulo 5. Amém? Obrigado por aparecerem, Gabi, Leandro, todos vocês. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. De maneira nenhuma eu faço aqui por obrigação. Eu amo estar aqui. Vocês vão ver nos próximos minutos eu fazer o que eu mais amo da vida. Eu espero que vocês saiam daqui edificados. Amém? Olha só, vamos ao capítulo 1. Eu vou ler com vocês o capítulo 1, para vocês terem uma noção mais profunda, porque eu sei que muitos de vocês não leem a Bíblia. Dizem, a Bíblia é difícil, tá? Então eu vou ler aqui com vocês. Vocês não têm desculpa. Aguentem firme aí, prestem atenção e eu tenho certeza que Deus vai falar ao coração de vocês. E se você não é preguiçoso, fica na paz, eu creio que também você vai aprender alguma coisa aqui, porque Deus é gracioso para nos direcionar na instrução da palavra. Amém? Ó, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja aos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam dadas. Ação de graças pelos Tessalonicenses. Sempre damos graças a Deus por todos vós, fazendo menção de vós em todas as nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do vosso trabalho de amor e da vossa firmeza de esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo, e em plena convicção, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. E vós vos tornastes nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com alegria no Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e na Acaia. De vós fez-se ouvir a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que não temos necessidade de falar alguma coisa, pois eles mesmos anunciam de que forma fostes recebidos entre vós. Dizem-nos como convertestes dos ídolos a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e aguardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Esse texto aqui faz referência
inicialmente a fé daqueles cristãos. É interessante porque Paulo não escreve essa carta muito tempo depois da igreja ter sido plantada em Tessalônica. E uma coisa que é interessante em relação a essa carta, que nos 5 capítulos que ela tem, existe uma referência à volta de Jesus. Todos os capítulos. Pelo menos se cita a respeito da vinda de Jesus. Sendo o capítulo 4, um que traz com mais profundidade a respeito desse encontro com Jesus nos ares. Mas olha só, a respeito desse capítulo 1 que nós lemos juntos, é um texto que fala a respeito de como Paulo ficou feliz não só pela conversão dos tessalonicenses, mas também pela forma com que eles responderam à fé. Porque se você crê em Jesus, a gente sabe que a nossa salvação é pela graça, ok? Mas se você crê em Jesus, você não vai ficar apenas na fé, porque a fé sem obras é morta. Ou seja, quando eu creio em Jesus, quando eu entendo o que Jesus fez por mim, quando eu entendo que Ele voltará, quando eu entendo que eu preciso levar uma vida que glorifique a Deus, quando eu entendo que eu preciso levar uma vida debaixo do senhorio de Cristo, naturalmente eu produzo resultados, eu frutifico com a minha vida. Não porque eu tenho que frutificar para ser salvo, mas que pelo fato de eu ter sido aceito, de eu ter sido salvo, eu começo a frutificar no Espírito, caminhando pelo Espírito, pela graça de Deus. E foi exatamente o que aconteceu com essa igreja. Paulo fala, olha, eu sempre lembro de vocês em oração. Eu sempre glorifico a Deus pela vida de vocês nas minhas orações. Porque, olha só, lembrando sem cessar da vossa fé, do vosso trabalho de amor, da vossa firmeza e de esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. Eles estavam passando por problemas, por tribulações. Naquela época, o governo romano estava espalhado por aqueles lugares. Naquele tempo, tinham cristãos que eram jogados para serem comidos por leões. Tinham tempos ali, em certas situações, os cristãos eram colocados nas paredes. Imagina uma cidade escura, não tinha energia elétrica lá. Então eles pegavam os cristãos, amarravam os cristãos em postes, amarravam eles na parte de fora de casas e tacavam fogo nos cristãos. E os cristãos se transformavam nas luminárias daquele lugar. Muitos cristãos morreram dessa maneira. Muita era a perseguição contra o povo cristão, principalmente o povo do primeiro século. Mas Paulo achava que ia receber notícias dos tessalonicenses, dizendo, poxa, eles estão lá entristecidos, eles estão esmorecidos, mas muito pelo contrário. Timóteo foi enviado a eles e quando trouxe a notícia, trouxe que eles estavam muito felizes, que eles estavam alegres no Senhor, trabalhando com fé, trabalhando com amor. Porque quando nós cremos, nós produzimos frutos, produzimos resultados. E essa foi uma evidência da conversão dos tessalonicenses. No capítulo 2, eu vou ler com vocês o versículo 4. Eu vou ler o versículo 3 e o 4 para a gente entender o contexto. Pois a nossa exortação não procede de engano nem de impureza, nem é feita com intenção de enganá-los. Pelo contrário, como fomos aprovados por Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não para agradar aos homens, mas a Deus, que prova o nosso coração. Então, Paulo estava dizendo, olha, a gente prega o Evangelho para vocês, a gente traz a exortação da palavra de Deus para vocês, não para vocês ouvirem aquilo que vocês querem ouvir, mas para vocês ouvirem a respeito daquilo que agrada a Deus, independente de se vocês estejam praticando isso ou não, independente se for agradar a vocês ou não, porque a verdade é que, assim como John MacArthur disse uma vez, o evangelho que não confronta o pecado não é o evangelho de Jesus Cristo. Evangelho é a respeito de boas novas, só que não quer dizer que essas boas notícias não vão confrontar eu e você. Pode ser que a gente escute a verdade do Evangelho e isso nos doa, nos machuque. Porque a gente ouve em relação ao Evangelho que se a gente quiser salvar a nossa vida, a gente vai perder ela. Mas se a gente perder por causa de Cristo, a gente vai ganhá-la. A gente lê no Evangelho que aquilo que Paulo tinha, ele considerava como perda, pela excelência do conhecimento de Cristo. A gente percebe que a gente vai perder, a gente percebe que a gente vai diminuir. A gente tem que diminuir para crescer. A gente tem que subir para descer, descer para subir. A mentalidade do Evangelho é diferente daquela que nós encontramos no mundo. E quando nós temos contato com o Evangelho, a gente percebe o quanto o nosso pecado é confrontado, o quanto a gente está desalinhado à vontade de Deus. Mas ele disse, olha, eu não preguei para vocês aquilo que vocês queriam ouvir. A gente foi aprovado por Deus para a gente falar para vocês o que deve ser falado. Porque se a gente falasse outra coisa para vocês, Deus é quem prova os nossos corações. Então para pensar. Não adianta nada a pessoa pregar aquilo que vai agradar o teu coração. Eu fico entristecido
E de coração, a ideia não é citar nenhum Instagram, nenhum pregador, nada. Mas eu vejo que pessoas fazem um esforço tão grande para que elas possam ser aceitas. Para que as publicações tenham muitas curtidas. Para que as pessoas comentem muito e curtam muito. Não, a gente tem que entender que a verdade precisa ser espalhada. Sabe? Palavras de pensamento positivo não são palavras de fé. Uma coisa é diferente da outra. Se eu tenho simplesmente um pensamento de fé a respeito de algo que não é a vontade de Deus, não adianta. Não vai acontecer, e mesmo que aconteça, aquilo que parece ser uma bênção é uma maldição. A gente tem que entender que nós precisamos ouvir a verdade do Evangelho. Independente se ela vai machucar a gente, vai apertar a gente, porque a espada é uma espada de dois gumes. A palavra de Deus é uma espada de dois gumes. E ela faz divisão entre a alma e o espírito, entre juntas e medulas. Ela penetra. A palavra em Gálatas, aliás, em Hebreus 4:12, não diz que esse livro aqui é um algodão doce, mas uma espada de dois gumes. E se a palavra vem ao nosso encontro, ela nos atinge de maneira que muitas vezes machuca, no sentido de que a gente percebe que a gente não é quem a gente achava que era. A gente não é tão bom quanto a gente achava que era. Mas é justamente esse confronto que Paulo está falando no capítulo 2 aos Tessalonicenses que verdadeiramente traz uma mudança em nós. A gente não vai se transformar na nova criatura que Jesus nos chamou para ser se a gente só ouvir o que a gente quiser. Se a palavra simplesmente sai do altar, sai da Bíblia e massageia o nosso ego. Não. A palavra de Deus é confronto. E é esse confronto que nos muda, que nos transforma e que faz com que a gente perceba que a gente está muito desalinhado à vontade de Deus, que a gente precisa constantemente de Jesus. E essa verdade é o que nos coloca no caminho que agrada a Deus. Amém? Olha só, capítulo 3, o versículo 6 diz o seguinte: Vindo, porém, agora Timóteo de vós, para nós, trouxe-nos boas notícias da vossa fé e amor. Aqui, esse capítulo 3, eu fiz um resumo no post de quarta-feira, porque esse capítulo é muito interessante. Ele fala a respeito do amor que Paulo, que Silas e que Timóteo tinham para com a igreja dos Tessalonicenses, e fala a respeito de como aquela igreja amava Paulo, Silas e todos aqueles que plantaram aquela igreja. Ele fala aqui que ele se preocupou tanto com os Tessalonicenses que ele enviou Timóteo para lá. Timóteo era o discípulo mais próximo de Paulo, que ele considerava como um filho na fé. Ele enviou a pessoa que ele tinha de melhor por perto para que aquelas pessoas recebessem um direcionamento, recebessem uma instrução vinda do coração de Deus. Ele se preocupou e ele pensou, nossa, esses irmãos estão em tribulação, eu estou preocupado com a fé deles. E aí quando Timóteo retorna para Paulo, Timóteo traz boas notícias, falando a respeito da fé, a respeito do amor dos Tessalonicenses, falando que eles tinham saudade de Paulo, que eles queriam vê-lo, que eles tinham a necessidade de estar com eles, que eles tinham saudade. Percebe o amor que uns tinham para com os outros? E aí, no post de quarta-feira, eu propus um desafio para que nós moldemos o nosso amor em relação às escrituras. Talvez a gente ache que o amor, a gente tem uma ideia de amor muito romântica, mas o conceito de amor da palavra é muito prático. Você ama, então você coloca em prática. Jesus disse, quem me ama, me obedece. A gente lê lá em João capítulo 14, quem me ama, me obedece. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Ou seja, quando você obedece Jesus, você está demonstrando seu amor. Não quando você diz eu te amo, mas quando você entrega a sua vida para ele e entrega as coisas no controle dele. É aí que você diz para Jesus, eu te amo. As suas atitudes dirão isso. O seu agir dirá isso. Ainda que você não seja uma pessoa perfeita, entregando o controle para Jesus e pedindo que Ele te ajude e te conduza nos seus caminhos, naturalmente você vai ser uma pessoa mais alinhada à vontade de Deus e caminhando cada vez mais com a vida restaurada em Cristo. Essa é a realidade que o Evangelho apresenta para a gente e essa é a realidade do amor que Paulo tinha para com os Tessalonicenses e o contrário também. Eles se amavam de uma maneira prática, que a gente ame as pessoas de maneira prática, que a gente olhe nos olhos de maneira amorosa, que a gente vá ver as pessoas, que a gente pergunte verdadeiramente se está tudo bem, querendo saber da resposta. Porque a gente está acostumado a falar, oi, tudo bem? Só que nem olha no olho da pessoa, nem está interessado na resposta. Que a gente pare de ser assim.
Sabe, que a gente verdadeiramente se interesse e busque ser bênção para a vida das pessoas. Busque ser Jesus para as pessoas. Esse é o meio que a palavra nos apresenta de amar as pessoas. No capítulo 4, eu vou ler do versículo 13 ao versículo 18, que diz o seguinte: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não entristeçam, como os demais que não têm esperança. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu. Assim também cremos que Deus tornará a trazer com ele todos os que dormem em Jesus. Dizemos isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Essa palavra é poderosa e uma das palavras que mais dá detalhes a respeito de como vai acontecer o nosso encontro com Jesus. Como que vai funcionar isso? Vai funcionar da seguinte forma: ao som de arcanjo, ao som de uma voz potente, ao som de trombetas, Jesus aparecerá no céu de forma visível. E quando de maneira visível ele aparecer, a gente, vai subir. E a gente vai subir juntamente com aqueles que morreram em Jesus, morreram crendo que Jesus é o Senhor. Essas pessoas, junto conosco, estarão no céu. E diante de Jesus, nós apareceremos nos ares. Encontraremos com Jesus. E com Jesus, nós passaremos a eternidade. É o que essa palavra apresenta. Esse texto aqui é um conforto de Paulo para aquelas pessoas, dizendo: olha, é o seguinte, é isso que vai acontecer. Sabe os irmãos que morreram em Cristo? Sabe aqueles irmãos que foram mortos lá naquele pão e vinho, onde as pessoas comiam pão, bebiam vinho e assistiam cristãos serem dilacerados por leões, e assistiam cristãos sendo queimados durante a noite para servir de tocha nas ruas? Sabe esses irmãos que vocês perderam, que não negaram Jesus, mas ficaram firmes até o final e de fato foram salvos pelo Senhor? Esses irmãos vocês vão ver novamente. Quando Jesus voltar, nós estaremos com eles ao encontro de Cristo, ao encontro do nosso Senhor. E não haverá mais dor. Sabe, as dores que vocês estão sentindo hoje, elas não serão mais uma realidade. Sabe a tristeza, a dificuldade, sabe a sensação de estar sozinho, sabe os problemas, as tribulações que te cercam? Isso não vai ser mais um problema para você quando Jesus retornar. Que você possa guardar essa fé e essa esperança no seu coração. Essa é uma palavra que conforta a mim e a você também. Porque pode ser que você esteja vivendo situações difíceis, você se sinta sozinho, sozinha, você encontre dificuldades financeiras, você vive de uma maneira que você pensa: meu Deus, as coisas não estão fazendo sentido, eu não estou vivendo, eu não estou sendo feliz, eu não estou encontrando alegria em viver. Saiba de uma coisa: vai chegar um momento em que nós estaremos com o Senhor e teremos encontro com Jesus nos ares. Receberemos um corpo glorificado, um corpo que não sentirá mais dor, não sentirá mais saudade, não sentirá mais desejo pelo pecado, mas estará pleno, completo e glorificado na presença do nosso Jesus. Essa é a esperança do Evangelho. Jesus morreu por nós? Sim, Ele morreu por nós. Jesus ressuscitou? Sim, Ele ressuscitou. Jesus ascendeu aos céus? Sim, Ele ascendeu aos céus. Mas não para por aí. Ele vai voltar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ele vai voltar e certamente não falhará em seu retorno. Nada passará batido diante dos olhos de Cristo. Então que a gente possa viver uma vida baseada nessa realidade, baseado nessa esperança. E não fuja dos seus propósitos. Não ache que você, então eu quero morrer logo para que eu possa estar com Jesus. Não. Se você está aí, se você está vendo essa live, se você está vendo esse vídeo no YouTube, certamente você está aqui por um propósito. Deus, Ele não nos chama sem propósitos. Deus não faz nada por acaso. Deus não escolhe você, não chama você, não apresenta o evangelho dele para você, não apresenta o amor dele para você viver uma vida sem propósito. Não estou dizendo que você tem que ser um pastor, uma pastora, um pregador do evangelho. Você tem que ser uma pessoa conectada com Deus e disposta a viver os propósitos que Ele tem para você, independente de quais sejam. Então confie nisso e viva baseado nisso. Busque da palavra.
Paulo tem diversas cartas que ele escreveu para os cristãos ali, trazendo direcionamentos, instruções. Talvez você esteja precisando de uma instrução que está escrita nessas palavras, nessas cartas. E talvez você peça, Senhor, fala comigo, me dá uma direção, preciso de uma instrução. E Deus já falou através de Paulo, através de Jesus, através de seus servos. Então tenha contato com essa palavra, ame essa palavra, porque ela é o ponto de contato entre você e Deus. A sua oração é importante, fale com Deus sempre, busque ao Senhor sempre, mas também tenha contato com a palavra, tenha também contato com a verdade, porque ela é o que vai alimentar a sua fé, ela é o que vai estruturar a sua fé, vai fazer com que você tenha uma casa alicerçada na rocha, que é Jesus Cristo. E se os seus fundamentos alcançarem a rocha, certamente você não vai balançar, não vai cair quando o dia mal chegar. Você vai estar afirmado naquilo que você sabe sobre Jesus e naquilo que Jesus disse sobre você. Você não vai estar mais baseado nas suas emoções. Hoje eu estou triste, então minha fé está baixa. Hoje eu estou alegre, então minha fé está em alta. Não, é a respeito do que você sabe e não a respeito do que você sente. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova das coisas que não se veem. A gente pode estar feliz ou triste enquanto a gente espera ou enquanto a gente não vê. Mas se a gente crê, se a gente tiver fé verdadeiramente, a nossa fé vai estar baseada naquilo que a palavra nos promete. E não há nada que Jesus prometa pra gente que ele não vá cumprir. Então creia nisso. Um dia nós veremos Jesus nos céus. Um dia nós encontraremos com ele. Um dia toda a nossa dor vai acabar. Mas aguenta mais um pouquinho. Tenha perseverança e crê que certamente aquele que te ama há de virar essas situações que a gente tem vivido para fazer com que a gente viva a vida em abundância que ele nos prometeu. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém? E para finalizar, o capítulo 5 fala tanto a respeito da necessidade de vigilância, quanto a respeito de instruções finais. Uma parte do texto aos Tessalonicenses que é bem famoso. Olha só, vou me apegar mais a essa parte final do texto. Instruções finais. Agora vos rogamos, irmãos, que tenhais consideração pelos que trabalham entre vós e os que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, ou seja, sua liderança. Tratai com grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Exortamo-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Paulo vai dando instruções específicas a respeito daquilo que provavelmente ele ouviu de Timóteo. Timóteo chegou para ele e começou a passar um relatório daquilo que ele viu lá na igreja dos Tessalonicenses. Então, com base nisso, Paulo vai dando uma série de instruções para eles. O versículo 15, na sequência, diz o seguinte: veja que ninguém retribua a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, uns para com os outros e para com todos. Regozijai-vos sempre. Olha só, o fato de nós se regozijarmos, se alegrarmos muito, é um mandamento de Deus. A gente tem que se alegrar sempre. Independente da situação que esteja acontecendo, nós temos a maior alegria, que é o fato de Jesus ter morrido por nós e ele vai voltar. E ele tem uma vida eterna preparada para a gente. A gente tem que se alegrar independente do que esteja acontecendo no momento. Então, esse é o mandamento de Deus. O outro é orar sem cessar. E foi sobre isso que a gente discorreu no post de sexta-feira. A gente tem que orar em todo o tempo. A gente tem que estar em contato com Deus em todo o tempo. E como eu falei lá, Paulo não está direcionando a gente a orar 24 horas por dia. A instrução dele não é para que a gente ore sem cessar, no sentido de que a gente tem que orar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas a respeito da gente orar bastante, sim, a gente dobrar os joelhos, ou não, ficar em pé, mas falar com Deus, conversar com Deus, ter um momento com Deus, porque a oração é o oxigênio da nossa alma. C.S. Lewis, o escritor, por exemplo, de Crônicas de Nárnia, que escreveu diversos livros cristãos também, ele disse que todas as vezes que ele fechava a porta do quarto dele, o céu se abria. Eu acho isso maravilhoso, eu acho isso lindo, porque por mais que você feche a porta do seu quarto e você não veja nada sobrenatural, a gente sabe que aquele é o mandamento de Jesus. Jesus falou, quando vocês entrarem no quarto de vocês, fechem a porta e falem com o Pai que está em secreto. E o Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Então, se é um mandamento de Jesus, se Jesus falou para a gente fazer isso, se ele deu essa sugestão, né, quando orares, ou seja, é uma sugestão. Você usa dessa sugestão se você quiser. Mas é óbvio que é uma necessidade. É óbvio que a gente precisa muito. Tanto que aqui nesse texto, ela é um mandamento. Ela é uma instrução direta. Porque Paulo sabia da importância que é a oração.
Aquele que não ora, ele está matando a sua própria fé. Ele está asfixiando a sua própria fé. A cada dia que passa, a fé da pessoa vai ficando sem oxigênio, sem oração. E quando a fé está ficando roxa e pum, vai falecer, vai desfalecer. Por quê? Porque a oração é completamente necessária. Então se dê a oração. Caso você não tenha orado até hoje de uma maneira consistente, comece a partir de hoje. Se entregue pelo menos um tempinho ali, quando você acorda, quando você vai dormir. Não sei qual é o melhor horário para você. O melhor que seja nos 2 horários, nos 3 horários. Enfim, se dê ao Senhor, mas esteja sempre disponível para Ele. Eu tenho meus momentos de oração, mas quando o dia está corrido, eu não fico 2 horas de joelhos. Eu não fico 1h30 de joelhos. Eu estou dirigindo, estou conversando com Deus. Eu estou com fone de ouvido, estou conversando com Deus. Eu estou trabalhando, mas estou conectado com Deus. Eu acho que é isso que significa esse orar sem cessar. A gente precisa desse contato constante com o Senhor e a oração é um meio poderoso para isso. Na sequência o texto diz: em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dê graças. Se é em tudo, é em tudo. Independente das situações que nos acometam. É uma doença daqui, é uma dificuldade financeira dali, é um problema familiar daqui. Em tudo demos graça. Que a gente não reclame. Porque aquele que reclama, ele perdeu a esperança de que Deus pode fazer alguma coisa. Então, se a gente crê que Deus é soberano, que Ele está sobre todas as coisas, a gente não tem que ficar reclamando o tempo inteiro. Não, a gente tem que crer que Deus vai colocar a mão, que Deus vai direcionar, que a gente ore, apresente para Ele, entregue para Ele as coisas, as situações, as dificuldades, e certamente em algum momento as coisas vão mudar. Façamos a nossa parte de orar e também façamos a nossa parte de pôr a mão na massa. Mas aquilo que a gente não pode pôr a mão na massa, aquilo que não depende de nós, entreguemos ao Senhor e demos graças a Ele. Rendemos graças. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Então não tem nada que esteja fora do controle dEle. Amém? E o versículo 19 diz: não apagueis o Espírito. O Espírito muitas vezes é comparado com fogo, né? A palavra diz que João Batista batizava com água, mas haveria alguém que viria depois dele que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. A palavra diz que em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, vieram línguas repartidas como de fogo, repousaram sobre os discípulos, eles começaram a falar em novas línguas. Então, o fogo, em certas situações da palavra, é uma referência ao Espírito. Então, esse Espírito pode ser apagado. Não apague o Espírito, dê liberdade ao Espírito, deixe ele te incendiar, sabe? Deixe ele incendiar a sua vida, incendiar tudo ao teu redor, porque não há nada mais precioso do que ser refinado pelo fogo do Espírito. Então não apague esse fogo, mas dê espaço para ele. Jogue gasolina para que ele consuma tudo em você e você viva uma vida alinhada à vontade dele para você. O versículo 20 diz: não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o que é bom. As profecias, elas vêm, elas acontecem. Só que a gente tem que entender que a gente não pode desprezá-las. O Espírito Santo conduz as pessoas para falar conosco, a nos direcionar, a nos instruir, a trazer uma direção para a gente. Então, não despreze, mas receba com alegria. E examine, porque a profecia não está acima da palavra. Então, examine, porque lá em 1 Coríntios, capítulo 12... Não, é capítulo 14. Quando tinha alguém profetizando, existiam pessoas que examinavam as profecias para saber se aquilo estava de acordo com a palavra. Porque a profecia não é uma verdade absoluta. A profecia passa pela boca de alguém que não é perfeito. Então que a gente, às vezes, examine e entenda se aquilo verdadeiramente é completamente do Senhor ou não. E cabe a nós fazer esse trabalho. E aqui, no versículo 23... Aliás, no 22 diz: abstende-vos de toda a espécie de mal. O mesmo Deus de paz vos santifique completamente, em todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. O texto está dizendo aqui que Paulo deseja que o Espírito Santo santifique, que pelo Espírito os tessalonicenses fossem santificados, para que por meio dessa santificação, quando Jesus retornar, encontrassem eles santos, irrepreensíveis. Não a igreja que está cambaleante na fé, mas uma igreja que está firme no Senhor, que abriu mão de tudo aquilo que é imundícia e está lançando-se à santificação em Jesus. Não crendo que
pode produzir santificação, mas crendo que pode caminhar conforme Jesus caminha para que então seja santificado. Basicamente, essa é uma linha geral daquilo que apresenta a primeira carta aos Tessalonicenses. Que você possa meditar a respeito dessas passagens, a respeito desses capítulos, a respeito do que eles apresentam para a gente em termos de reflexão. Que você, caso você tenha chegado no meio da live, no fim da live, eu sugiro que você volte, não volte, mas eu vou salvar essa live, vou colocar lá no YouTube, assista, sabe? Eu tenho uma dica para você que salvou a minha vida e tenho usado isso sempre. Toda vez que eu vou assistir um vídeo no YouTube, eu vou lá nas configurações e coloco ele em vezes 2. Dá para você aumentar a velocidade do vídeo. Então um vídeo que tem 30 minutos, eu assisto em 15 minutos. Um vídeo que tem 1 hora, eu assisto em 30 minutos. Porque eu dobro a velocidade. A pessoa vai falando mais rápido assim, e ela vai falando, mas você se acostuma. E você ganha tempo. E eu amo fazer isso. Eu sei que talvez possa ser uma boa dica para você. Eu, às vezes, reescuto os vídeos da Palavra que Alimenta para eu entender aonde eu preciso melhorar. E eu faço isso, coloco lá em vezes 2 e eu consigo me entender, pelo menos. Né? Não sei se você consegue, talvez você não goste disso. Mas fica a dica. Eu creio que é uma maneira de você ganhar tempo e otimizar aí o curto espaço de tempo que a gente tem. Né? Porque os dias são maus, o tempo voa, mas a gente precisa ser o piloto, né? Que a gente possa aproveitar as dicas e as informações que a gente tem. Eu vou ficando por aqui. Eu peço que Deus abençoe a vida de vocês. Fico muito feliz pela presença de cada um aqui. Obrigado pelas 19 pessoas que estão online agora. Eu sei que o Senhor tem algo a falar ainda mais profundamente ao teu coração. Eu falei aqui, expliquei, sei que o Senhor direcionou todas as coisas, mas sei que Ele tem mais para você. Então leve essas informações para a oração, pega aquela parte que você foi mais tocado também e ore. E busca ao Senhor direção, creio que Ele vai falar mais profundamente ao teu coração. Amém? Sigamos amando a palavra de Deus. Nessa semana, o tema escolhido foi o livro de Ruth. Então é sobre isso que a gente vai falar durante a semana, nos 5 posts da semana e no domingo à noite às 10h30, fazendo uma live a respeito desse tema. Que assim seja. Conto com vocês. Até amanhã, no post de amanhã, cerca de 6, 7 horas da noite. Então, fiquem na paz e Deus abençoe a semana de vocês. Deus abençoe.